Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E hoje nós vamos falar de 3 curiosidades que se encontram no centro da Bíblia. Você sabe onde é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia está em 3 capítulos do livro de Salmos. Na verdade, Salmos nós não dizemos capítulo, mas está nesses 3 aí. Quais 3, Helder? O 117, o 118 e o 119. Cada um desses capítulos esconde uma curiosidade. O 117, a curiosidade do 117 é que ele é o menor capítulo de toda a Bíblia. E ele fala para nós louvarmos ao Senhor, dizendo que todo mundo deve louvar ao Senhor. Outra curiosidade é o 119. Então falei do 117, temos o 118, mas eu ainda não vou falar do 118, vou falar do 119. No 119, nós temos o maior capítulo da Bíblia. Que coisa interessante, né? O 117 é o menor, o 118 tem uma curiosidade e o 119 está exatamente o maior capítulo. E o 118? O que eu tenho a dizer a você sobre o 118? O 118 é o centro da Bíblia. Se você começa a ler a sua Bíblia de Gênesis até o Salmo 118, quando você chegar em Salmo 118, você chegou no meio da Bíblia. Leu direitinho, 118, meio da Bíblia. Do 118 até Apocalipse, você vai ler a outra metade da Bíblia. Helder, mas o que diz o centro da Bíblia? Qual é o centro da vontade de Deus na Bíblia? O centro da Bíblia exato, 100% exato, é o Salmo 118, verso 8. E a Bíblia diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Veja, em muitas coisas da sua vida, a gente tem que colocar o Deus ou a nossa natureza na frente, o Deus ou o pensamento humano na nossa frente. O centro da Bíblia está dizendo o seguinte: olha, haja o que houver, confie em Deus, centralize-se em Deus. E quem repete esse verso? Quem é que fala sobre isso? Um dia, Jesus subiu aos céus e disse aos discípulos: olha, eu vou dar poder a vocês e vocês vão ser minha testemunha. Jesus chega a dizer: ide e pregai o evangelho. E ele fala isso aos discípulos. Após a subida de Jesus, após o Pentecostes, os discípulos começaram a falar. E um dia, Pedro, o apóstolo Pedro, foi preso. E ao colocá-lo em liberdade, os homens disseram: olha, estamos pondo você em liberdade, mas não pregue mais sobre este homem. E o que será que Pedro respondeu? Pedro responde exatamente com esse verso. Vamos ler? No livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 18, olha só o diálogo. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Percebe que o centro da Bíblia diz: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então os homens chamam Pedro, os líderes da igreja chamam a Pedro, chamam a João, que estavam presos, e diz: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês devem se calar no nome de Jesus. Aí João disse: olha, infelizmente não vai dar. Porque Jesus disse que era para nós obedecermos a Ele e levar o Evangelho às pessoas. E vocês dizem que não. E aí agora? Obedeço a vocês ou obedeço a Jesus? Aí volta para o centro da Bíblia. Importa, pois, obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Que Deus abençoe e que você continue sendo obediente e fiel a Deus.